governo precisa explicar o que ele quer dessa reforma. E eles não explicam. Então, quem tem que vir não é uma pessoa, digamos assim, bonitinha, que apareça na televisão e fale 1 minuto sobre a reforma X e Y. Não. São os ministros que devem aparecer na televisão e explicar para a população, numa linguagem acessível, aquilo que representa cada uma dessas reformas. Eu converso agora com Eduardo Mectarian, professor da Faculdade de Economia da FAAP, sobre taxa de desemprego. Em torno de 13%, qual é a tendência? A tendência é de alta. E ela não deve estabilizar antes de agosto, setembro, por aí. Porque o ciclo econômico no país é recessivo, não? Então nós devemos esperar que continue ainda aumentando a taxa de desemprego até que se restabeleça o nível de confiança e a indústria comece a recontratar e aí nós poderemos ter uma estabilização da taxa de desemprego e provavelmente uma queda caso as reformas saiam, principalmente a trabalhista no caso do desemprego, né? 13 milhões de desempregados no país. Como é que o senhor traduz isso? Isso para a economia, né? Não, é desastroso, porque você está dizendo em 13 milhões de pessoas que não têm renda. E uma vez sem renda, não consomem. Não consumindo, não tem produção, então gera mais desemprego. Então é uma bola de neve, nós precisamos parar com isso aí, né? Então devolver a renda ao trabalhador, até mesmo a dignidade ao trabalhador, né? Que ele tenha o seu emprego, a sua renda, possa voltar ao mercado de consumo e com isso a produção aumentar e aí nós poderemos sair desse ciclo vicioso e extremamente danoso para a economia, né? O que está ao alcance do governo além das reformas? Alcance do governo? Bom, agora muito pouco, porque na verdade o governo tem praticado uma política fiscal muito restritiva, extremamente contracionista, né? Mas está abrindo espaço para o inverso na política monetária. Está sendo expansionista com a redução da taxa de juros. Como o investimento ele é movido pelos juros e pela confiança, eu acredito que maiores reduções da taxa de juros vão restaurar a confiança e o investimento no Brasil. Aí é possível que nós comecemos a minimizar essa questão do desemprego. Pelo lado do governo, não espero muito não, porque o governo é deficitário, ele não consegue gerar um superávit e sem poupança, superávit não tem investimento. Desemprego já atingiu todos os setores da economia? Bom, já atingiu porque antes estava nas mãos da indústria, era o setor manufaturado, secundário, que desempregava, e esse desemprego que ocorria no setor secundário, né, das indústrias, era absorvido pelo setor de serviços. Agora, o setor de serviços também começou a desempregar. Tem 2 meses, 3 meses, em que a taxa de desemprego no setor de serviços está aumentando gradualmente. Então, agora piorou a situação, ou a verdade apareceu, como era o quadro econômico brasileiro, né? As indústrias, de certa forma, mesmo com alguma sinalização de recuperação da economia, provavelmente estão esperando novidades em reforma trabalhista, né? Então, isso é fundamental. Não tem sentido um empresário pagar R$1.000 de salário e recolher R$1.200 em encargos. Não tem sentido. Inclusive, a própria lei trabalhista, ela acaba, eu diria assim, desprotegendo o empresário, porque todos esses processos trabalhistas que entram na justiça, que são milhões, diga-se de passagem, que em país no mundo nenhum tem tantos processos trabalhistas como tem o Brasil. Eles sempre, na maioria absoluta, dão ganhos de causa ao empregado. Então isso também precisa ser revisto, nem sempre isso é correto. Então precisa mudar não só a lei trabalhista, mudar toda essa reforma trabalhista para dar ao empresário as condições de contratar o empregado, né? Não mais aquela figura de estagiário, né? Não tem que ficar essa figura. A opinião da população está muito polarizada com relação a isso. Alguns contra, outros pró essa reforma trabalhista, né? Para quem é contra, quais são os seus argumentos? Olha, o que eu digo em todas essas reformas, de uma maneira geral, elas estão muito mal vendidas e explicadas.
Então, o que está acontecendo? Nós temos uma reforma previdenciária extremamente importante para o país, que, aliás, deveria ter sido feita no governo do Fernando Henrique, já não foi feita. Lá usaram um fator de correção previdenciária, fizeram lá um remendinho na Previdência, mas continuou no governo Lula e depois no governo da Dilma. Se nós tivéssemos feito uma reforma previdenciária para valer no governo Fernando Henrique, já teriam passado 21 anos dessa reforma. Nós não teríamos essa despesa que agora nós estamos tendo. Ou seja, em economia nós falamos que estamos alocando muito mal os recursos para coisas que não geram produto, não geram produção, não geram emprego, que é tapa-buraco, buraco da Previdência, ao passo que ele poderia ser utilizado em outros ramos da atividade econômica. Então, o que o governo está errando? Está errando na divulgação dessas reformas. Explicar a reforma Previdência não é através de um minuto na televisão, como tem sido veiculado, que você vai explicar para a população quem perde, quem ganha, quem não perde, quem não ganha. Então, você precisa explicar, a população quer saber disso. Aí aproveitam-se uma série de sindicatos e vem polarizando, como você disse, essa questão de uma forma até agressiva, dizendo que o trabalhador vai perder anos de trabalho, não é nada disso, apenas vai adequar, porque convenhamos, o Brasil é um país que com 50 anos você se aposenta, isso não tem sentido. Então, nós precisamos mudar tudo aí. Aí vem essa reforma trabalhista, a mesma coisa. O empregado fica com medo de ser demitido. Vai vir a reforma, vou perder emprego. Não, o governo precisa explicar o que ele quer dessa reforma. E eles não explicam. Então, quem tem que vir não é uma pessoa, digamos assim, bonitinha, que apareça na televisão e fale 1 minuto sobre a reforma X e Y. Não, são os ministros que devem aparecer na televisão e explicar para a população, numa linguagem acessível, aquilo que representa cada uma dessas reformas. Só a tributária, que é uma reforma que mais atinge empresários, né, que ela não carece de tanta explicação assim, mas a trabalhista e a previdenciária, convenhamos, é preciso explicar para a população o que é que vem pela frente. Né? Talvez pelo momento em que as reformas e as denúncias de corrupção estejam coincidindo, talvez os políticos mais retraídos por conta disso? É verdade, eu não sei qual que atrapalha a outra. Na verdade é isso. Tem um pano de fundo que as reformas e, ao mesmo tempo, escândalo da corrupção no Brasil. Né? Então, eu creio que a questão política é uma questão grave no Brasil. Não é tão simples como parece. Essa última lista do ministro Fachin, que saiu, por exemplo, eu acredito que até surpreendeu certos setores pelo número de congressistas envolvidos nela. Afinal, foram 8 ministros, um número grande de deputados, senadores, me parece que foi 23 ou 26, uma coisa assim. É muita gente envolvida. Então, isso acaba minando a confiança dos agentes econômicos em investir no país. Inclusive o dinheiro que vem de fora para o Brasil. Porque o Brasil é um mercado muito bom, é um mercado grande, uma economia forte, mas ela não anda para frente, ela só retrocede, só retrocede. Hoje o nosso PIB é comparado ao PIB de 2010. Não tem sentido isso. Nós temos que avançar cada vez mais e promover cada vez mais reformas para levar a sociedade naquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento econômico. Não precisamos desenvolver o país. Professor, a sua opinião sobre as concessões nestas reformas? Não concordo com elas. Eu acho que eles estão abrindo mão de coisas importantes e não deveriam, principalmente fator idade. Não, tem países na Europa que a pessoa se aposenta aos 68 anos de idade. Se não me engano, a França, 70 anos de idade. Quer dizer, cada vez que há uma melhoria na qualidade de vida da população, então a expectativa de vida sobe, a Previdência precisa se ajustar a isso aí. Porque, afinal das contas, nós éramos um país de jovens, agora nós estamos virando um país de idosos. E isso precisa adequar. Então, se isso não for bem explicado para o povo, olha, pessoal, temos uma reforma pela frente. Ela precisa ser feita. Se ela não for feita, nós não teremos dinheiro para pagar as aposentadorias. E aí, como é que fica? Esse é um ponto importantíssimo. Professor, voltando à taxa de desemprego, o senhor falou em mudança na metodologia, né? O que ocorreu? Não, anteriormente o governo usava uma metodologia chamada pesquisa mensal de emprego. A abrangência dessa metodologia era muito pequena.
Ela abrangia 6 grandes regiões metropolitanas e das 6 grandes regiões metropolitanas, 145 municípios. Então era uma amostra insignificante. Então ela se pautava nessa amostra e divulgava a taxa de desemprego. Posteriormente, surgiu a PNAD contínua. Ela já existia, mas era pouco usada, utilizada, né? Então, essa PNAD contínua já abrange 3.500 municípios. É uma diferença brutal. Então, ela tem muito mais veracidade, essa pesquisa, do que a anterior. Então, a anterior, ela falseava determinados números. Se você pega 6 grandes regiões metropolitanas e tirar São Paulo desse cálculo, a taxa de desemprego vai cair muito. Agora, se você coloca São Paulo nesse bolo, ela sobe, porque a grande São Paulo está com uma taxa de desemprego em torno de 19%, 20%, é muito elevada, muito elevada. Então, essa mudança de metodologia que o IBGE agora todo mês divulga corretamente, é aquela que vale mesmo para a taxa de desemprego. Qual o mapa do desemprego no país, por regiões? O mapa, nós na região sudeste temos um maior desemprego que em todas as outras regiões. As outras regiões também estão crescendo. Eu não diria que tem uma região em que o desemprego esteja estabilizado. Então, você veja o Nordeste brasileiro. Algumas regiões estão com uma seca extraordinária lá, né? As pessoas não têm o que comer, não têm como produzir, como trabalhar. Então, o desemprego também vai avançando em todas essas regiões. Então, diria para você, em sã consciência, que não há uma região livre do desemprego hoje no Brasil. Vamos lá. Professor, muito obrigada por essa sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço. Muito obrigado. Luciene Miranda para a Ducascope TV.